nosso quarto bloco do programa Desvendando Original de hoje, que trata sobre as 3 testemunhas, né? O Júlio, no último bloco, falou sobre o medo. O medo não está aqui nesse texto, mas é muito legal. Eu só vou fazer um apanhadinho rapidinho. Se você quiser me interromper, fica à vontade, como sempre, né? Você vê que na mitologia grega tem o Ares, que é o deus da guerra, que é o Marte, né? E o planeta Marte, ele tem 2 satélites, que é o Phobos e Deimos, que é o medo e o pânico, e o desespero. Então você vê guerra, na mitologia grega, guerra, que Ares é o deus da guerra. Eris é a discórdia, que em latim é discordia mesmo. Você vê, guerra está associado com medo e pânico. Por isso que muitos mártires, que são chamados ao martírio, muitos cristãos são chamados a dar testemunho, eles não entram nesse negócio, que eles têm medo e pânico. Eles entram em pânico diante da guerra espiritual que é ser uma testemunha. Agora, Dani, não concorda, não? Se liga só, você que está nos assistindo. Essa primeira carta de João aqui é muito mistério. É muito profundo, muito mistério. O pessoal não lê, mas é muito bom. Olha o que diz aqui no capítulo 4, no verso 18, relacionado ao que você acabou de dizer. Fala aí. No amor não existe medo. Aí. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, no amor não existe medo. Do apóstolo João aqui. E falávamos no início de que cumprir os mandamentos significa amar a Deus. Quem ama e é aperfeiçoado no amor, como diz no final aqui do verso 18 do capítulo 4 da primeira carta de João, quem ama, ele é aperfeiçoado no amor, e o medo ausenta-se dele, da sua constituição, dele. Ele vai transpondo. Transpondo andando sobre as águas. Andando sobre as águas. Um absurdo ali no... E testemunhando. Que o testemunho que reúne esses 3 elementos, o espírito, a água e o sangue, é o que é necessário para que façamos discípulos, preguemos o Evangelho, sejamos conhecidos e nasçamos de Deus e vivamos sem medo. Perfeito. Agora, é isso aí. Você vê que está tudo associado, né? Associado. Além do espírito, o sangue e a água, o amor e vencendo o medo, né? Porque ser uma testemunha envolve ter receio de sofrer um contra-ataque, né? O espírito, a gente viu que o espírito está associado com a água, né? Desde o início da Bíblia. O espírito, é claro que em Atos 1:8 fala que descerá sobre vós o espírito e recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então o espírito é o poder para testemunhar, né? Só para a gente pegar os 3 e não terminar o programa sem falar sobre eles. Espírito é aquilo que conduz no caminho, porque Ruach tem a ver com Arach, né? E Orach tem a ver com caminho, com trajeto, com a viagem. Tem a ver também, não é a mesma raiz, mas tem a ver em hebraico com Derer, que é caminho. Yerear, que tem a ver com a lua, porque a lua faz um caminho. Tem a ver com Rehov, que é rua. Tem a ver com isso tudo. Então olha só, o Espírito é o que dá poder para ser testemunho e que te conduz no caminho para onde você deve ir. Porque não dá para sair dando testemunho ou sair da Bangu, ao Léo, tudo improvisado. Isso aí não vai dar certo, né? Vai acontecer igual com aquele pessoal que foi expulsar o demônio e foi espancado. Vai acontecer, vai ser humilhado. Então o Espírito te dá poder para ser testemunho e te conduz no caminho. A água, né? O segundo é a água, né? O sangue é o último. A água vai fazer o quê? Vai te limpar. A água é a palavra, é o que vai repreender as trevas do abismo e você vai andar por cima dela, porque é de dentro das rochas que brota os mananciais de água, ou seja, você está com a tua casa edificada sobre a rocha e dessa rocha sai uma água, que é a palavra, como está lá em João 15, acho que é o versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E o que limpa é a água, né? Então a água é a palavra, mas água em hebraico é maim. Maim tem a ver com o quê? Com desconhecido. Então ter a água em você significa viver e superar o desconhecido. Superar aquilo que está além do que você está vendo. Mas você crê que mais do que tudo que pedimos e pensamos é aquilo que Deus tem guardado para nós. E a fé é a certeza do que não se vê. Está lá em Hebreus 11, né? E a convicção do que está por vir. Então quando você tem a água, você tem a palavra, mas também você supera o medo do desconhecido e anda sobre as águas. Atende àquele apelo de Deus, levanta-te, que é o kum em hebraico, que é ande sobre a água. Se você for olhar as 2 letras, o kof e o mem. E o sangue? O sangue é dam.
Dam, olha que legal, em grego sangue é ema, né? Por isso que tem hemácia, né? E por aí vai. Ema. Parece muito com o hebraico, ima, que é mãe. Por quê? A mãe passa o sangue para o filho. O sangue do filho é quase que o sangue da mãe, né? O DNA mitocondrial do filho é o DNA da mãe. Então, o que significa o sangue? Significa filiação. Significa ser filho. Porque, você vê, Dam tem a ver com Demut. Demut é a semelhança. E Deus fez o homem à sua imagem e a sua Demut, a sua semelhança. Ou seja, eles têm o mesmo sangue, eles têm o mesmo DNA, ele é filho de Deus de verdade. E aí o que acontece? Adão era filho de Deus, mas quando ele cai, ele perde um pouco dessa semelhança. Tanto que os filhos dele, quando nascem, são ditos que nasceram segundo a imagem de Adão. A imagem dele, e não segundo a imagem de Deus. Agora, mesmo João nos diz que todos aqueles que creem no nome de Jesus recebem o poder de ser feito filho de Deus. Ou seja, a gente passa pelo novo nascimento e recebe esse sangue, e tendo o sangue dele, nós nos tornamos semelhantes a ele, filhos dele. Olha que interessante isso. Muito interessante. Né? Então, qual é a função do sangue? Se tornar filho. E é o poder para perdoar todo pecado. Né? Que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fomos resgatados da vã maneira de viver que por tradição aprendemos dos nossos pais, mas pelo seu precioso sangue. Então, o sangue nos resgata e nos torna filhos. E nos sustenta a nossa vida, porque você vê, sangue é dam. Dum é mudo. Aí você fala, pô, dam é sangue, dum é mudo? O que é isso? Tem a ver com doom em inglês, D-O-O-M, que é perdição. É aquele jogo que você joga, é o Doom, é perdição total. Né? O que tem a ver com isso? O sangue é aquilo que, se está ausente, o animal fica mudo. Ou quando aparece, o animal fica mudo. Quando você dá uma flechada num touro, por exemplo, num porco, você dá uma facada ali no porco, o porco vai sangrar e vai morrer. Ou seja, se o sangue sai, você fica mudo. Se o sangue está dentro, você está vivo. E a vida da carne está no sangue, como está lá em Levítico. Né? Então o sangue, o que ele faz? Ele dá vida, ele te torna filho de Deus, que você tem o mesmo sangue que Deus, o mesmo DNA. Ele te purifica. Ele até, você vê que o sangue tem uma função no corpo de manter a temperatura. Quando está frio, os vasos se comprimem para o sangue começar a fluir com mais força. Quando está muito calor, o vaso dilata. A gente fica até com sono, né? Fica meio lento. Ou seja, o sangue impede que você se esfrie espiritualmente. Se você tem o sangue de Cristo, e o sangue está sempre quentinho, né? Ele impede que você se esfrie. Cristo pegando fogo. Impede que você fique morno também, você está sempre quente, né? Não vai cair naquele problema de Laodiceia lá, antes fosse morno, antes fosse frio, porque as morno vão vomitar cheio da minha boca. Evita esse problema o sangue também. Então a testemunha tem que ter isso, né, Júlio? Sem dúvida, sem dúvida. O Espírito, a água e o sangue. Sem isso a gente não vai conseguir dar testemunho de Jesus, não tem condição. E João, no verso 10, né, logo depois desse versículo que nós estamos estudando, ele diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Então. Ou seja, quem crê, nós temos esse testemunho em si, nós temos essa capacidade de dar esse testemunho. Precisamos realmente nos armar de tudo aquilo que a palavra de Deus realmente nos dá, para que nós venhamos de fato, a nossa geração, dar esse mesmo testemunho com essa mesma eficácia que os apóstolos davam e que durante esses 2000 anos várias gerações deram também. Que nós temos em nós esse testemunho, né, Daniel? Claro, graças Está em nós, a palavra de Deus diz que realmente todo nós aquele temos. Que crê tem esse testemunho nele, né? Justamente, no verso 11 diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Amém. Testemunhar que a vida está em Jesus, que nós recebemos isso de Jesus, nós compartilhamos isso de Jesus, Jesus está em nós e realmente resplandecemos a glória de Jesus em qualquer lugar onde nós estivermos. Né? Com certeza. Essa é a função do cristão, né? Então, olha só, se a pessoa vai para a igreja porque é legal, porque a igreja tem pessoas simpáticas, porque lá na igreja tem amigos, eles fazem passeios, tem social, é muito legal, isso é uma maravilha. Glória a Deus se a tua igreja é assim. A minha, graças a Deus, a gente tem a nossa convivência. Mas isso não é... Ser cristão não é isso. O ser cristão é atender ao chamado. Qual que é o chamado? Ir de pregar o evangelho. Ir de fazer discípulos. Ir de sejam minhas testemunhas. Esse é o chamado. Se você está fazendo a tua social e está sendo uma testemunha de Cristo, está dando um bom testemunho, perfeito. Você está fazendo a tua parte. Agora, se você só está no cristianismo para brincar, aí é complicado.
O testemunho está em nós, né? Nós temos que testemunhar. Falar em tempo fora de tempo. Isso aí. E fazer discípulos e pregar o evangelho com ousadia. Com certeza. É verdade, Daniel? Essa é a nossa mensagem que a gente deixa aí. Isso vale para nós, né? Quando eu e o Júlio estamos aqui falando isso, é para nós primeiro. Deus falou isso primeiro com a gente. É um chamado para a gente. Eu não sou melhor que ninguém, nem o Júlio. A gente só quer atender o chamado de Deus. Então a gente precisa meditar nisso, tá certo? A gente precisa meditar na palavra verdadeira e não em brincadeira de evangelho. Eu espero que você não... Eu sei que você não está brincando. Se você está assistindo, que você está querendo mais. Então, queridos, um grande abraço. Fica na paz aí. O Senhor te abençoe poderosamente com esses 3 elementos que fazem do cristão uma verdadeira testemunha. Um grande abraço. Valeu, galera. Deus abençoe.